E vamos lá, turma, vamos lá porque a temporada acabou. Chegou ao fim de 2023, pelo menos dentro de campo, né? Agora vamos para fora de campo, que ainda tem muita coisa para acontecer, sobretudo neste sábado, quando o Inter elegerá seu novo ou seu velho presidente, né? Melo ou Barcelos, Barcelos ou Melo. O novo presidente do Inter conheceremos no sábado para o triênio 24-26. Período muito importante porque as SAFs estão atacando, né? Pobre Santos, acho que o Santos agora se quebra, né? Vamos lá, em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BEHS do seu amiguinho aqui para obter 20% de bônus no primeiro depósito e também rotisseria real. Chama a turma do Cauê, tem promoção especial agora pro Natal, pra ceia também. Então, manda ver que é bom demais. Bora lá então. Tchatcho Kudê fica? Com Barcelos eleito, com certeza fica. Já é capaz de ter o contrato renovado durante a semana e anunciado durante a semana. Caso o Melo seja eleito, bom, aí vai precisar de um pouco mais de conversa e negociações. Por quê? Porque ontem na coletiva, né, o Kudê, depois de quase 2 meses sendo perguntado se ia ficar ou não, né, e era uma pergunta necessária, era uma pergunta que todos os repórteres deveriam fazer mesmo na coletiva, e foram feitas perguntas, só que o Tchatcho estava fugindo delas, né. Ontem ele encaminhou sua resposta, né. Disse da amizade que tem com o presidente Barcelos, brincou até dizendo que foi sequestrado da sua casa depois de ser do Atlético Mineiro para vir para o Inter, né? Enfim, desconhece a família do presidente, enfim, né? Aquelas coisas todas, deu toda as tintas de que fica com o Barcelos e que fica de forma confortável com o Barcelos. Já com o Melo vai ter que ter uma conversa maior, né? Não que ele tenha criticado o Roberto Melo, longe disso, mas deixou claro que ele fica muito mais confortável e tem amizade, ele disse isso, amizade com Barcelos do que com o Roberto Melo. Se bem que o Tchatcho também acabou trabalhando com o seu desafeto depois no Atlético Mineiro, né? O Rodrigo Caetano, que se desentenderam aqui no Inter e depois acabaram trabalhando juntos lá no Galo. Enfim, então, é aquela coisa, conversando tudo se ajeita, tudo se acerta, né? Mas a forte tendência é da permanência de Eduardo Kudê como técnico do Inter para 2024. E eu acho que é o correto, porque a gente vê um time que, depois que se livrou assim, da dor inicial da eliminação da Libertadores, e vamos combinar, abre parênteses, não tinha como o Inter não dar um all-in, né? Não ir com tudo na Libertadores, porque era a competição que o Inter tinha chances reais de conquista, né? E não no Brasileirão, naquele momento, pelo menos. Então, não tem como criticar isso, essa tentativa de ir com tudo na Libertadores. E acho que foi correto. Os únicos tropeços que a gente teve depois da Libertadores foram América e Curitiba, né? Que realmente foram coisas decepcionantes, atuações simplesmente horrendas do Inter. Mas depois que passou aquele trauma inicial da Libertadores, enfim, o time se acertou, tanto que o Inter terminou o campeonato com uma sequência de vitórias, né, um pouquinho mais, era capaz até de chegar na pré-Libertadores, mas tudo bem, agora são águas passadas, é a gente projetar 2024, 23 ficou para trás já, pelo menos dentro de campo, né, e sábado, como eu disse, teremos a eleição, possivelmente Tchatcho Kudê sendo confirmado como técnico do Inter já durante a semana, sabe, acho claro que caso o Melo seja eleito e não Barcelos, talvez demore um pouquinho mais, mas com Barcelos eleito, e me parece que hoje a tendência é que Barcelos seja favorito para a eleição, aí sim, acho que o Kudê é capaz de ser anunciado, sei lá, ou sábado à noite mesmo, ou domingo, ou segunda de manhã, vai saber, mas rapidinho, né? Rapidinho para a permanência do Kudê. Tanto é que o Kudê já disse, né, que já até mesmo passou o planejamento das férias para os seus jogadores, né? O que eles devem fazer, como devem se portar, pelo menos fisicamente, né? Sem exageros, aquela coisa toda que a gente sabe, né? O Inter certamente mandou também as nutricionistas do Inter mandaram certamente um cardápio junto de recomendações para os jogadores, para depois das festas ali de Natal e Ano Novo darem uma seguradinha, né? Para não voltarem tão mal preparados, que às vezes acontece, o pessoal, afinal de contas, precisa de férias, precisa descansar também como todo mundo, né? Mas enfim, tá tudo encaminhado para o Inter ter a continuidade do trabalho do Kudê, da comissão técnica e também do grupo de jogadores. Claro que vai ter saídas, né? Projetando, sei lá, entre de 5 a 10 saídas, talvez, voltando também aí de 5 contratações pelo menos, mais retornos, como o do David, por exemplo, que não vai ser comprado pelo São Paulo, e daqui a pouco pode ser, sim, aproveitado pelo Inter no Gauchão, pelo menos para a gente ver qual é. Dá para ficar com o David pro resto do ano? Dá, não dá, não dá. Mas enfim, a tendência é que o David volte também, se apresente para o Inter para jogar o Gauchão, mais os acréscimos dos meninos, né, do Gabriel Carvalho e do Ricardo Matias, depois da Copinha, se juntando ao elenco profissional. Mas enfim, eu acho que é uma temporada que foi de grandes decepções, né? Afinal de contas perdemos tudo que a gente disputou, mas também termina, uma vez mais, e a gente vive de esperança, fazer o quê, né? Uma vez mais termina com uma luz no fim do túnel, com um horizonte surgindo pra gente, porque o time tá montado, o time tá formado, precisa, claro, rejuvenescer algumas posições,
precisa contratar também, porque a gente perdeu o Johnny, que é prata da casa, né? Importante dizer, que subiu em 19, e como precisa tempo para maturar o jogador, né? O Johnny foi um dos principais jogadores do Inter na temporada. Vamos lá, Alan Patrick, Valência e Johnny, talvez os grandes, ou Arangues, os 4 grandes da temporada. O Johnny fez uma temporada fantástica, tanto é assim que foi vendido agora para o Betis, né? O Maurício também é outro que ainda pode sair. Enfim, o Inter tem que buscar reposições para esses jogadores e também contratar para reforçar o time, porque, enfim, a gente quer levantar a taça de novo. A gente está com saudade de levantar a taça, né? Começar pelo Gauchão, onde me parece que o Inter vai estar com o foco completo no estadual, enquanto o nosso tradicional adversário merecidamente estará com o foco também voltado para a Libertadores. Então, eu tenho muita confiança que o Inter já começa o ano ganhando o Gauchão e depois tomara mesmo que a gente consiga encaminhar um dos grandes títulos aí, né? Ou Copa do Brasil, ou Brasileirão, e no segundo plano também a Sul-Americana, que afinal de contas é um campeonato internacional que dá vaga à Libertadores e ao Mundial também. Então são 3 competições muito importantes que o Inter vai ter para disputar em 2024, e tomara que com investidores, seja ele quem for, se chamar Elusmar, se chamar Sonda ou se chamar Elusonda, que o Inter consiga, enfim, voltar aos grandes títulos e voltar a ter uma equipe que seja imbatível em casa e seja bastante confiável fora dela também. Então é isso. O Cudê com certeza fica com o Barcelos, e com o Melo terá que ter uma conversa a mais, terá que ter uma negociação maior para ele permanecer. A questão é essa. Se inscreve no canal, se torna membro, por favor, não te esquece. E hoje, 22 horas, uma live muito importante. Live do passo a passo como votar na eleição do dia 9, agora no sábado, eleição do Inter, para votar em Alessandro Barcelos ou em Roberto Melo, e votar também nas chapas para os conselheiros. A chapa para o conselho também é muito importante. Então, não perca hoje, 22 horas, o passo a passo de como votar, esclarecendo dúvidas. Hoje é serviço de utilidade pública. Vem com a gente para tirar qualquer dúvida que tu tenhas, tá bom? Agora vocês à noite também. Tchau, tchau, pessoal.